Primeiro vídeo gravado esse ano, queria trazer uma novidade. Mas antes de falar que eu percebi no vídeo anterior que eu estava falando colada no microfone e isso dava muito chiado. Então aprendi, é que aqui é muito barulhento e eu tive, antes desse microfone, microfones muito ruins. Então eu tinha que falar colado, eu fico sempre achando que vocês estão ouvindo todos os barulhos que eu estou ouvindo. Então vamos ver se eu aprendi agora. Retomando. Primeiro vídeo gravado esse ano, queria trazer uma novidade. Quem acompanha no Instagram já sabe, mas quem só me vê por aqui toda semana, eu queria contar que eu vou mudar de apartamento. Mas Roberta, você não acabou de mudar para esse daí? Então, essa é a história do vídeo. Porque eu notei que eu estava repetindo um padrão muito comum em quem chega a um burnout. Percebi, mudei, mas eu quero contar essa experiência, tá? Então vamos lá. Eu morei 25 anos naquele apartamento que vocês veem no começo do canal, nos primeiros vídeos do canal. Nem tão nos primeiros, né? Porque eu devo ter ficado uns 2 anos lá ainda, desde que eu comecei o canal. Enfim, no final de 2018, eu me mudei para esse apartamento aqui, que tem esse cenário tão bonitinho. E esse apartamento aqui é do jeito que eu sempre quis. Ele é inteiro aberto, tudo integrado, ele é no último andar. Ele tem uma vista que é maravilhosa, toda aberta. Ele foi bem mais barato do que o que eu morava antes. Então, por isso eu pude reformar esse daqui, trocar todos os revestimentos que eu quis, deixar no jeitinho que eu gosto. E eu investi mesmo, porque a minha intenção era morar aqui por muitos anos ainda. O problema é que esse apartamento perfeito, lindo, do jeito que eu gosto, delicioso e maravilhoso, fica em um prédio que é uma merda. Vou contar rapidinho algumas coisas que aconteceram aqui nesses últimos 4 anos para você entender o contexto, ok? O elevador do prédio passa literalmente aqui no meio da minha cozinha. O que significa que o motor do elevador está aqui acima do teto da minha cozinha. Acima não, em cima do teto da minha cozinha. Só que o prédio é muito mal administrado. Acho até que rolam uns desvios, enfim, mas eu não tenho como provar e nem interesse mais em procurar saber. Mas assim, nunca tem dinheiro para nada, apesar de a gente pagar caro o condomínio. E ter muitos poucos funcionários, o prédio é antigo e não tem manutenção quase nenhuma. Então, o elevador é o elevador original, que foi colocado no prédio quando ele foi construído em 1970, se eu não me engano. O barulho dele é bem alto, comparando com um elevador mais recente, mais moderno, o barulho, gente, é alto. E de vez em quando ele quebra. Né? E teve uma vez que o barulho que ele passou a fazer depois de quebrar e ser consertado, o barulho que ele passou a fazer era tão alto que não me deixava dormir, mas nem com tampão de ouvido, com edredom empilhado na cabeça, nada. Foram 3 meses de puro horror até alguém chamar a empresa. Porque tem 24 apartamentos no prédio. É um problema de um apartamento. Os outros 23 não tem esse problema. Então, sabe? Ai, que saco, garota chata. E foi ficando 3 meses até chamar alguém. Eu tive que mudar a cama de parede, porque o som vem pela parede. Enfim, consertaram. Metade da minha casa, metade aqui da parte de serviço, fede esgoto. Alguém chamou um encanador para entender o que acontece e o que precisa fazer? Claro que não, não tem dinheiro. Eu tive que descobrir sozinha como eu poderia fazer o cheiro desaparecer e eu demorei 6 meses para conseguir ter um apartamento que não cheirasse esgoto. E tem dia, pontualmente, que minha casa cheira esgoto. Inteira, porque o cheiro vem de lá, mas você, não é um apartamento tão grande do outro lado, você sente. Já entrou água aqui pelo teto, como se estivesse chovendo dentro de casa, 4 vezes. Uma vez que foram limpar a caixa d'água, jogaram a água pro lado errado, né? Porque ninguém acompanha, só tem um funcionário, ele estava na portaria. Enfim, entrou muita água aqui pela minha cozinha. Uma vez porque estourou um cano do barrilete, que também é aqui em cima.
e entrou água. Gente, estragou a casa inteira. Os tetos, o teto do meu quarto parece que alguém vomitou para cima. Choveu em cima da minha cama por quase 3 dias. Ninguém nem veio aqui ver o que aconteceu. E consertaram o cano? Não, fizeram um remendo. 2 meses depois, estourou de novo e entrou água na minha casa de novo. Fica metade da casa, da cozinha para lá, fica sem luz, porque as luminárias acumulam água, né? Estraga, precisa esperar secar para ver, inclusive, se volta a funcionar ou não, onde eu atendo meus clientes. Caos. Eu precisei dar um barraco público, fazer expose no grupo do WhatsApp do prédio. Bom, longa história, consegui fazer que eles usassem o dinheiro que ia ser usado para pintar a fachada, que está excelente, para impedir que a água invada minha casa uma 5ª vez. Né? Porque a 4ª vez foi quando justamente foram consertar o cano. Era uma empresa tão boa que durante o conserto entrou água de novo na minha casa e fiquei sem luz de novo e estragou tudo, enfim. Ok. Não tem dinheiro para ter uma portaria eficiente, porque, né, então vamos deixar um zelador que passa o dia na casa dele e a faxineira fica na portaria a parte do dia que é o horário dela. Quando ela não tá, não tem ninguém. Para vocês terem uma ideia, tudo que eu compro online eu mando para casa da minha mãe, porque o meu maior medo é estar atendendo uma pessoa em terapia, toca o interfone, é o entregador lá embaixo, porque não tem ninguém. Vou fazer o quê? Vou largar a pessoa que eu tô atendendo? E como a faxineira fica na portaria, o prédio é um nojo, porque ela não dá para fazer o serviço dela se ela tá fazendo o serviço do zelador, concorda? Não é só isso. Tem 3 paredes aqui de casa lotadas de infiltração. Tem parede que tá peluda, parece parede de pelúcia. Tem um armário no meu quarto que está constantemente mofado. Tudo dentro dele mofa, fica fedido. E é no quarto. E mofo é ótimo para aumentar a fadiga, né? De um corpo que está nesse estado, então, mas ninguém arruma, porque não tem dinheiro. Não é só no meu apartamento que tem infiltração, é em todos eles. Mas ninguém arruma porque não tem dinheiro. Quando chove, entra água por baixo do rodapé aqui da janela da sala. Quando chove, eu já começo a ficar meio ansiosa, porque quando chove muito forte, né, que se eu estiver longe de casa, eu já começo a ficar meio ansiosa, porque assim, quando eu chego, a merda está feita. E eu dividi isso com a minha vizinha aqui de andar, e ela também, tem noite que ela já ficou sem dormir. Ela já quis chamar a defesa civil. Pra vocês terem ideia do nível do negócio. A minha vaga do carro também é compartilhada. Eu tenho que compartilhar com um casal que mora em outro apartamento. E são pessoas muito legais, que já inclusive fecharam o portão em cima do meu carro. Meu carro já ficou 3 horas na rua destrancado. E quando eu fui perguntar na portaria o que tinha acontecido, mentiram para mim. Então é assim. E para completar, e essa é a versão rapidinha, tá? Tem muito mais história, mas tem muito mais coisa, muito mesmo. A minha vizinha de baixo tem altos problemas psiquiátricos, mesmo, não é uma maldade minha, tipo, ela é louca, não, ela tem altos problemas psiquiátricos e ela se recusa a se tratar. A família dela enfiou ela aqui, paga o aluguel e é isso. Ela importuna os vizinhos o dia inteiro, literalmente. Ela já foi expulsa de outros prédios, mas ela mora aqui há 12 anos sem nunca ninguém ter falado nada para ela. Não teve multa, ela está destruindo o apartamento em que ela mora e ninguém avisa o proprietário. Sim, porque ainda por cima ela é inquilina. Ela faz o que ela quer. Tem infiltração que ela não deixa arrumar. O apartamento abaixo dela está sendo vendido assim a preço de banana, porque nenhum inquilino para lá. E ninguém quer comprar. Que tem uma infiltração que nem ela nem o prédio tomam nenhuma providência. Está caindo um pedaço da parede. Ela arrasta móveis, porque eu tenho certeza, não tenho provas, mas tenho certeza que ela é acumuladora. Porque eu percebo que para andar na casa ela precisa arrastar móveis.
É o tempo inteiro, mas ela faz isso também durante a noite. Geralmente entre 00:30 e 4:30 é o horário que mais dá para ouvir o barulho que ela faz. Inclusive, quando quebrou o elevador, eu comecei a dormir com travesseiros e edredons empilhados na cabeça para tentar abafar um pouco o barulho que fazia para eu conseguir dormir. E é assim que eu tenho dormido. Porque ela começou a fazer muito barulho na madrugada e ninguém faz nada. E ninguém toma nenhuma providência. Isso sem falar na época que ela começou a martelar em plena madrugada, né? E ela só parou porque um outro vizinho com quem ela já arrumou muito mais treta do que comigo, falou que ia chamar a polícia, ela tem medo da polícia, e com isso ele conseguiu que ela parasse de martelar. Mas tipo 3:00 ela martelando. Ninguém faz nada. É um prédio muito, muito mal administrado. Eu diria até que ele não é administrado, né? Ninguém faz nada. Ai, Roberta, a gente interfonou lá, mas ela disse que não é ela. O que a gente vai fazer? Né? O que vai fazer? Talvez seu trabalho, dona síndica. Mas enfim, outro dia, essa vizinha me interfona, às 21:30 para me avisar que tinha uma infiltração da minha casa para a casa dela, do meu terraço para o quarto dela. Até aí, gente, ok. Coisas de uma vida num prédio, coisas de vida em condomínio, normal, acontece. Porém, a tal da infiltração já existia há mais de 6 meses. E ela nunca falou nada para ninguém. Ninguém sabia que existia uma infiltração. Quando a coisa atingiu o nível de emergência e começou a cair pedaços de gesso do teto da casa dela, ela me interfonou desesperada, né? Porque, segundo ela, ela falou assim, mas era só uma mancha, mas estava só pingando, mas agora que caiu um pedaço, atingiu níveis de emergência, então eu preciso que você resolva entre amanhã e depois, porque ela tinha visto na previsão do tempo, porque é no terraço, né, então chove, ela tinha visto na previsão do tempo, era uma quarta-feira, que na quinta, na sexta e no sábado não iria chover, logo eu tinha 3 dias para resolver. Porque depois começaria a chover e não parou até hoje. Né? E eu estava assim, no meio de uma semana que meu intestino tinha inflamado, tinha me dado insônia, eu estava péssima, estava puta. Quando ela falou isso, gente, porque ela não é delicada. Para vocês terem uma ideia, no dia seguinte eu realmente falei com quem eu tinha que falar para conseguir... porque se fosse uma coisa simples, eu poderia realmente. Porque ela falou, não, é só passar um produto. Se fosse só passar um produto, não me custaria nada passar o produto nesses dias. O problema é que não é nada disso. Precisa ter uns 10 dias para secar a água, inclusive, que está dentro da estrutura, para passar ali uma coisa que impermeabiliza, e depois precisa ter pelo menos uns 2 dias para secar o produto e vida que segue. Então, nós precisamos de uma estiagem de 10 dias, mas ela não aceita, porque na cabeça dela era só passar um produto depois de 1 dia secando. Eu tive que bloqueá-la, eu não posso mais usar o meu interfone, porque ela interfona o dia inteiro, então eu tirei o volume, avisei a portaria, avisei a síndica, quem precisar falar comigo, fala no WhatsApp. E é isso. Quando aconteceu essa história da vizinha, finalmente eu entendi que o prédio era ruim. Sim, porque aqui que entra o padrão que eu falei lá no começo, que eu estava repetindo e que é comum em quem chega a um burnout. Tão comum que eu fiz isso a vida inteira e eu estava repetindo outra vez sem me dar conta. A situação com a vizinha, que eu sempre tratei bem, porque isso eu vi que fazia a ira dela comigo ser bem menorzinha em comparação ao resto das pessoas do prédio, ficou de um jeito assim que me fez perceber que eu estava sendo refém das coisas e das pessoas que estão aqui. Eu vi que eu estava fazendo o que eu sempre fazia quando um emprego me fazia mal, ou quando uma pessoa me fazia mal. Amigo, ou num relacionamento, ou um colega de trabalho, ou um chefe, etc. Eu tentava me agarrar ali para não precisar sair. Então eu ficava lá numa agência, por exemplo, que era uma merda, que me fazia mal,
que era abusivo, que era um ambiente estressor, mas eu pensava que eu que estava errada. Eu que não tenho paciência, eu que não sei lidar, eu que estou exagerando, eu que sou fresca, o emprego perfeito não existe. As coisas que a gente ouve das pessoas quando a gente coloca situações como essas. Ai, como você é exagerada, emprego perfeito não existe. Nossa, tanta gente sem emprego e você reclamando. Ai, você ganha super bem. E aí eu ficava no emprego, como se eu não pudesse sair de lá, como se sair não fosse uma opção. E para justificar isso para mim mesma, eu pensava, gente, e se eu sair e a outra agência também for ruim? E se eu sair e a outra agência for pior? E se eu sair e eu nunca mais achar um emprego decente? E se eu dar um pé na bunda aqui desse cara e ficar sozinha para sempre? E se eu desmanchar essa amizade e aí ele vai começar a falar mal de mim e eu vou ficar sozinha, não vou ter mais ninguém para ser meu amigo? O que vão falar se eu sair daqui e me der mal? O que vão falar se eu sair de um apartamento que eu comprei e reformei depois de apenas 4 anos? E eu ia aguentando, sempre ansiosa, sem dormir, desesperada, passando raiva e achando que eu era incapaz e a minha vida nunca ia mudar, que eu ia ter que me conformar. Porque é assim que as coisas acontecem, assim que as coisas são. Isso é ser adulto. Ou quando um amigo ou amiga, namorado, sei lá, que estava me fazendo mal, eu me agarrava ali naquele relacionamento, porque eu achava que se aquela amizade ou relacionamento desse errado, seria culpa minha. Eu que não tenho paciência com as pessoas, eu que sou chata, eu que não gosto muito de sair, não gosto de tumulto, eu que sou gorda. Até isso, eu achava que eu não tinha tanta capacidade de fazer amigos, porque eu sempre fui gorda. Namoro não preciso nem falar, né? O que passava pela minha cabeça. E aqui estava eu, nesse prédio absurdo, me agarrando a argumentos infantis para não precisar sair. Ai, mas eu acabei de mudar, gente. Gastei uma puta grana reformando. Vou sair depois de 4 anos? E se eu não achar um outro apartamento como esse? E se o prédio novo for tão ruim quanto esse? E aí eu vou ter que morar num apartamento que não é tão legal quanto esse, num prédio que é bosta do mesmo jeito desse. E se eu for para um outro apartamento e lá for ruim e eu tiver que aguentar do mesmo jeito para não acharem que eu sou louca de novo? Que fica mudando, nenhuma casa tá boa. E se eu não achar um apartamento bom? E se eu mudar para qualquer lugar e depois me arrepender porque eu nunca mais vou achar um apartamento tão lindo quanto esse daqui? E aí eu percebi que era como se eu tivesse casado com o Rodrigo Hilbert. Só que todo dia o Rodrigo Hilbert me xinga e todo mês ele me bate. E eu com hematomas falando para as pessoas que me aconselhariam, né, a me separar do Rodrigo Hilbert, falando, mas gente, aonde eu vou achar um marido tão lindo e perfeito? Entende? O marido é lindo, mas ele me xinga, ele me bate. O apartamento é lindo, é perfeito, mas eu não tenho paz. Quando um assunto sai da pauta, estoura outra coisa. É uma coisa atrás da outra. A gente foi assim por 4 anos. Esse ano, em particular, foi muito absurdo, porque aconteceram coisas maiores e numa frequência maior. Por isso que quando a vizinha me interfonou, e ainda por cima no meio da pior semana do ano, sem brincadeira, eu desliguei o interfone, me acalmei, tentei me acalmar, tomei banho, fiz meu mindfulness. E aí eu sentei ali no sofá, me conectei ali com o meu espiritual e falei assim, eu estou resistindo em sair desse apartamento, mas morar nesse apartamento está me fazendo mal. Então eu vou abrir o meu computador e eu vou procurar um apartamento novo por exatamente meia hora. Se eu encontrar um apartamento que tenha tudo o que eu quero, ou seja, tudo o que eu tenho aqui, metragem, ser no último andar, ter um terraço grande, que seja perto de um parque que dê para ir a pé, meio na mesma região que eu morei, não muito mais caro,
Mas, ainda por cima, com uma vaga só para mim e uma portaria 24 horas, se eu achar tudo isso em meia hora, eu prometo que eu vou considerar, vou pensar sobre isso. Porque daí vai ficar muito claro para mim que sou eu resistindo, eu não querendo sair, eu repetindo o meu padrão, eu colocando a culpa em mim e achando que sair não é uma opção, preocupada com o que vão pensar. Acho que uma parte de mim queria provar que não tem como encontrar tudo que eu tenho aqui num apartamento por um preço que não seja um absurdo. Porque esse apartamento aqui foi um preço, assim, bem bacana. Se você conhece o apartamento, mas não o prédio, você fala, meu Deus, deve ser super caro. Aí quando você vê o prédio, você entende porque que não era tão caro. Mas enfim, eu acho que quando eu fiz isso, eu vou procurar por meia hora. E se eu não achar, eu fico. Se eu achar, eu considero mudar. Eu acho que eu queria provar, assim, tinha uma parte de mim que queria provar que não tem como encontrar um outro apartamento tão legal. E realmente é muito difícil, porque vocês viram que a minha lista não é uma listinha fácil de cumprir. Tanto que eu fiquei procurando por algumas semanas, acho que 3 semanas, e eu não achei nenhum. Calma, volta. Tô ali abrindo o computador falando, vou procurar por meia hora. Gente, o que eu vou contar parece aqueles casos de lei da atração que a gente ouve e fala assim, ah, tá bom, tá bom que a vida é assim, tá bom que é fácil assim, vai nessa, me engana. Pois é, eu nunca mais vou poder falar isso, porque eu abri o computador, eu liguei o despertador para dar ali meia hora, e eu comecei a fuçar. Pra vocês terem uma ideia, eu não comecei nem a fuçar em site de imobiliário, eu comecei a fuçar no Google, assim, meio ainda sem saber para onde ir na pesquisa. Em 10 minutos eu achei um apartamento que tinha tudo, todos os itens da minha listinha. Aí eu falei, que ainda tinha uma parte de mim falando, Roberta, não, isso aí é impulso, amanhã você vai se acalmar, né? Faz pouco tempo que você mudou pra cá, não seja maluca. Eu pensava isso quando eu queria mudar de emprego, geralmente, porque eu com certeza ouvi muito isso, né? Eu falava, eu tô querendo mudar por impulso, qualquer probleminha, eu quero abrir mão, quero mudar de emprego. E hoje eu vejo que não era isso. Então, se eu já vi que não era isso, foi mais fácil entender que não era o que estava acontecendo aqui. Mas eu ainda resistindo, falei, eu vou mandar para minha mãe o anúncio do apartamento que eu tinha achado, porque a minha mãe é muito pé no chão. Ela tem, nesse aspecto, a personalidade dela e a minha são completamente diferentes. E eu vou mandar para ela, ela vai falar assim, Rô, você acabou de mudar para aí. Tá louca? Quando eu mandei, a resposta dela foi, adorei, vai ver porque você precisa mudar desse prédio. E aí, e só aí, eu falei, bom, talvez realmente seja a hora de sair. E a novidade é essa. Eu vou me mudar para esse apartamento que eu achei em 10 minutos de pesquisa. Nesse dia que eu falei, vou abrir aqui o computador, se eu achar um apartamento, eu vou considerar. E se eu não achar, eu vou ver como eu posso consertar as coisas que estão no meu controle, como, por exemplo, as infiltrações que o prédio não conserta, talvez eu deva assumir isso. E quando eu comentei isso com a minha mãe, ela falou, você tá louca, né? Eu não ia deixar nem a pau você fazer isso. Quer dizer, ia, né? Sou adulta e é a minha casa, mas assim, ela tava achando um absurdo, e eu fiquei pensando, é um absurdo mesmo, né? Eu pago o condomínio para isso, mas enfim, voltando. Só que tudo isso aconteceu em 15 dias. Tudo isso aconteceu nessas 2 semanas que eu não fiz vídeo aqui no canal. Foi tão rápido que eu tive dificuldade em processar isso na minha cabeça. E nesse processamento de informações é que eu vi que eu estava repetindo um padrão, né? Que eu sempre tive, que eu me vi, que eu demorei para perceber que eu estava repetindo, porque sempre foi uma coisa muito comum para mim, né? E quando a gente está acostumado a pensar de uma certa forma durante a vida inteira, durante muitos anos, é difícil a gente entender que está pensando de uma maneira sabotadora, né?
E aí eu vi que tinha mais uma coisa também nesse padrão que eu quero falar aqui. Que eu vi que tem uma coisa diferente, que uma coisa é a gente ter que lidar com um acontecimento grande na vida, não sendo a nossa escolha. Uma coisa é a gente lidar com um acontecimento muito relevante, muito profundo, muito grande, muito grave na nossa vida, que não foi uma escolha nossa. Então, por exemplo, eu tô de casamento marcado e uma semana antes eu tomo um pé na bunda. Ou tô trabalhando num lugar que pra mim tá tudo bem, tá tudo de boa e eu sou demitida sem nenhum aviso anterior, sem eu ter desconfiado. Tô numa amizade há muitos anos e do nada eu descubro que meu amigo é um traíra. Todas essas situações, por mais que a gente sofra por ter que mudar radicalmente, por ter que se separar de alguém, por ter que mudar os planos, por ter que lidar com uma frustração muito grande, lidar com um luto, tudo isso, por mais que a gente sofra, a gente não tem escolha. A gente tem que viver, é igual o burnout. A gente tem que viver um luto e tem que começar a tomar providências. Quanto mais a gente ficar parado naquele lugar de lamentação, que eu gostaria que fosse diferente, não é justo o que aconteceu, eu gostaria que tivesse sido de outra forma, eu acho que deveria acontecer tal coisa, eu lutei tanto para acontecer A e aconteceu B. Quanto mais a gente resiste nesse lugar, mais a gente sofre e fica paralisado. Né? Mas não foi nossa escolha. Não foi a gente que tomou a iniciativa. Bom, vou desmanchar o casamento às vésperas da cerimônia. Bom, vou me separar desse amigo porque não faz mais sentido para mim. Bom, vou sair desse emprego e vou procurar um outro. Não, foram coisas que a vida impôs pra gente e que nós precisamos lidar de alguma forma. Que não tem outra saída, a não ser aceitar e tomar as providências para sair desse lugar e continuar andando para frente da melhor forma, o mais rápido possível. Então, se, por exemplo, a vizinha aqui de baixo surtasse de vez, começasse a martelar a madrugada inteira todo dia, ou, sei lá, o elevador quebrasse, ai gente, Deus me livre, vou bater aqui na madeira para as duas coisas, e começasse a não me deixar dormir de novo. Ou se o cano arrebentasse 2 vezes, mas eu não tivesse conseguido fazer com que eles consertassem. Sei lá, seria muito menos difícil mudar, porque eu poderia culpar alguém. Né? Eu tive que sair do meu apartamento perfeito e maravilhoso porque não tinha como dormir lá. Eu tive que sair do meu apartamento perfeito e maravilhoso porque toda hora entra água e estraga minhas coisas e não vão consertar. Então, eu sofro, mas eu tenho em quem colocar a culpa. É uma coisa infantil nossa essa, que a gente faz muito no burnout, né? Eu fiz tudo certo. A empresa que era uma bosta. Eu fiz tudo certo, gente. O país que está em crise. E aí eu fui demitido. Mas quando a gente tem que assumir a responsabilidade por uma escolha que vai levar a gente a um fato, um acontecimento muito profundo, muito grave, muito relevante, muito importante na nossa vida, aí o caldo entorna. E é por isso que a gente fica procurando culpados em um burnout, porque é mais fácil lidar com culpados que colocaram a gente numa situação em que a gente não tem outra opção a não ser fazer tal coisa. Muito mais fácil lidar com isso do que com as nossas escolhas. Então, nesse caso, eu tinha que escolher se eu ficava aqui ou se eu me mudava para um lugar novo, que eu não sei se o apartamento vai ficar do jeito que eu quero, se o prédio é bem administrado ou não, coisas que a gente só descobre uma vez que já está sacramentado.
E eu tinha que escolher, então, se eu ficava ou se eu mudava. E o apartamento tinha fila de visita e já tinha um interessado que tinha feito uma proposta. Eu precisava decidir meio na hora. Não podia ficar enrolando. Não dava tempo de levar a mãe, de levar o engenheiro para saber se dava para eu reformar, de consultar. Eu tinha que resolver meio na hora. Daí eu fiz a proposta. A mulher aceitou. Mais um momento, lei da atração. O cara que tinha feito a proposta anteriormente ia pagar mais do que eu paguei. Só que ele ficou pedindo documento, ficou pedindo um monte de coisa, ficou enrolando. Tipo, ele tava enrolando, não sei se é um mês ou 40 dias. E daí, quando eu fiz a proposta, a mulher falou, quer saber, eu vou vender pra ela. E disse que o cara ainda acabou com ela. Mas, enfim. E aí, eu entrei numa fase, assim, meio... Gente, será que eu fiz merda? Será que não era melhor ficar? Será que eu vou conseguir reformar esse apartamento para ele ficar do jeito que eu quero? Porque ele tá com todas as paredes, né? E eu não fui lá com o engenheiro para saber se eu ia poder derrubar as paredes. Eu corri o risco de comprar o apartamento achando que eu ia reformar e deixar ele todo aberto e descobri que ele ia ficar com todas as paredes, porque não dava para tirar o tanto que precisaria, né? E ainda tinha assim, e se eu não conseguir dar conta da obra trabalhando, atendendo as pessoas, fazendo conteúdo e tal, sem ainda ter sarado, sem estar 100%, ainda tendo fadiga, ainda tendo limite. E se eu não conseguir fazer a mudança, porque a mudança para cá foi um sofrimento, né? E aí eu percebi que tudo que eu queria era que alguém resolvesse o problema para mim. Robertinha, criancinha. Que alguém aqui do prédio acordasse no dia seguinte e falasse, vamos contratar um síndico, que esse está ruim, vamos administrar esse prédio de outra forma, vamos expulsar essa vizinha, vamos consertar todas as infiltrações, vamos trocar o elevador, achamos um patrocinador. O cara lá, o Jeff Bezos, dono da Amazon, resolveu patrocinar nosso prédio e ele vai pagar todas as melhorias que nós precisamos fazer, vai ter funcionário novo e nós vamos ainda dar para Roberto uma vaga lá no subsolo, não precisa nem esperar ainda ter venda de apartamento, que tem um esquema aqui, não, tudo na minha mão. Eu queria que acontecesse isso. Queria um gênio da lâmpada que resolvesse tudo que me incomodava aqui, tudo que fazia não valer a pena morar nesse prédio. Para eu continuar morando no meu apartamento lindo, sem precisar mexer uma palha e sem precisar bancar minha escolha, minha decisão, sem saber exatamente aonde esta decisão vai me levar. Será que daqui a um ano eu vou estar aqui falando a melhor coisa que eu fiz foi me mudar para cá? Ou, meu Deus, eu devia ter ficado lá? Não tem como saber, não tenho bola de cristal. E aí eu me dei conta que eu estava sendo infantil, Robertinha criancinha. Exatamente o mesmo modo de lidar com a vida que eu usei até colapsar num burnout desse tamanho. Quer dizer, um jeito de lidar com a vida que eu já sei do pior jeito, que não dá certo porque ele é sabotador. E quando caiu essa ficha, lá fui eu assumir que eu sou adulta, fui lidar com a minha escolha, bancar a minha escolha. Eu escolhi sair desse prédio porque ele me faz mal. O mundo ideal é esse apartamento num outro prédio, mas isso não vai acontecer. A síndica daqui é síndica daqui faz anos. E antes dela teve outro, e antes teve outra, e sempre foi assim. A vizinha aqui do lado não tem coragem de sair daqui. No andar de baixo tem uma senhora com Alzheimer, todo dia é um novo dia. E a doida. Só esse apartamento aqui, pelo jeito que fica rodando, mudando as pessoas. E eu não quero, daqui 30 anos, estar aqui como ela, aqui do lado. Que não consegue nem mais falar com as pessoas do prédio de tão desrespeitada que ela se sente. Mas não tem coragem de agir, não tem coragem de sair, tem medo de ir para um lugar pior. Eu acho que eu aprendi mais do que isso nesse meu processo depois do colapso, né? Acho que eu aprendi bem mais do que isso. Então eu não quero não tomar nenhuma atitude como ela. Eu aprendi o suficiente para mudar a minha vida para a direção que é preciso mudar para que as coisas e pessoas não me façam mais mal.
Claramente eu vim morar nesse prédio para aprender a lidar com invalidação. Claramente, é um problema que eu trago desde sempre e aqui foi uma escola excelente. Eu realmente aprendi a lidar com invalidação. Quem acompanhou nos stories do Instagram a história do cano que arrebentou sabe. Então, lição aprendida. Hora de mudar. Depois disso, quando eu entendi que eu tinha que bancar a escolha que eu fiz, eu fiquei em paz. Eu relaxei, falei, ok, eu escolhi isso e é isso que eu vou fazer. Ainda estou um pouco preocupada com o esforço a mais que eu vou ter com obra e mudança, já trabalhando, ainda não 100%, mas mesmo assim está tudo bem. Eu não falo aqui toda hora que a gente precisa aprender a confiar na vida? Então, eu agradeci o tempo que eu morei aqui, por ter aprendido tanto aqui, por ter amadurecido tanto aqui, por ter melhorado tanto aqui. Mas é hora de mudar. E eu estou confiando que esse é o passo certo. E qual foi a primeira coisa que eu descobri quando eu cheguei no prédio novo com a chave na mão? O síndico é um síndico profissional contratado, terceirizado. Yeah! Vai dar tudo certo. O engenheiro foi lá. Eu posso derrubar todas as paredes que eu quero derrubar. Tá tudo dando certo. Vai dar tudo certo. O negócio é a gente mudar o hábito de ficar enlouquecendo, perguntando, mas e se der errado? E se não for bem assim? E se lá também for ruim? E se eu não conseguir? E se acharem isso? E se acontecer aquilo? A gente precisa mudar esse hábito e confiar, sem controlar. Porque às vezes a gente fala, eu quero conseguir tal coisa, eu quero chegar em tal lugar. E se no meio do caminho a gente começar a perceber que nós estamos indo em outra direção, que a vida está nos levando em outra direção, a gente já começa a querer controlar. Não, gente, é ali que eu tenho que chegar, é ali que eu tenho que chegar. Confiar não é isso. Confiar é falar, peraí, eu estava vindo para cá, e a vida fez eu tomar um desvio e agora eu estou indo em outra direção. Ok, eu confio que essa outra direção é o melhor para mim agora. Lembra da frase da Louise Hay que eu já falei aqui? Está tudo bem. Tudo está sendo feito para o meu bem maior. Dessa situação somente coisas virão. Somente coisas boas virão. Eu estou segura. Quando você se vir preocupado que as coisas estão tomando uma direção que você não tinha planejado, e você lembrar da Roberta falando, confia na vida. Não seja arrogante e infantil de achar que você sabe o melhor para você, coisa que eu estava fazendo sem perceber. Eu resolvi que o melhor para mim era continuar nesse apartamento. Confia. Está tudo bem, tudo está sendo feito para o meu bem maior. Dessa situação somente coisas boas virão. Estou segura. Agradece e continua andando. E é um hábito, né, que ajuda nesse processo também de agradecer as coisas, né? Então a gente precisa começar a criar esse hábito de agradecer tudo de bom que tem na nossa vida, porque a gente sempre foca no que está dando errado, no que não está sendo do mesmo jeito que a gente imaginava que deveria ser, que a gente acha injusto. Tem que fazer um esforço aí, e eu tô vendo agora nessa situação os resultados de tudo que eu venho fazendo nos últimos meses. Eu reconheci um padrão e consegui mudar. E tô indo agora para outra direção. Eu tava indo eu vou ficar aqui, vou continuar aqui. Ai, meu Deus, que medo. Tô paralisada, vou continuar sofrendo. Eu percebi, consegui mudar e tô ali, banquei. Ok, é isso aí que eu vou fazer. Banquei minha escolha. E estou vendo que tudo o que está acontecendo a partir daí está só confirmando que eu tomei a decisão certa. Anos atrás eu não conseguiria fazer isso. Não é à toa que eu morei 25 anos num prédio, antes de morar nesse daqui, que quando eu percebi como a minha cabeça funcionava, eu entendi que estava me enlouquecendo o outro prédio também. Muito barulho, minha mãe mora lá, tudo muito complicado. Então assim, faz um esforço de escrever o que você é grato, de ler e reler.
agradece tudo, ensina o seu cérebro a ver o lado bom das coisas. Isso é o primeiro passo para a gente conseguir ensinar o nosso cérebro que a gente pode confiar e relaxar. Porque o contrário disso é o que faz a gente se estressar num nível de chegar num burnout. Se eu não tivesse feito todo esse processo que eu tenho feito nos últimos anos, eu com certeza teria amarelado e ficado aqui. Como tantas vezes eu já fiz, fingindo que estava tudo bem, num emprego novo, num namoro abusivo ou num prédio de merda mal administrado. Começa a prestar atenção nas coisas que te fazem mal, quanto você, sem perceber, continua acreditando que continuar naquela situação é a única coisa que você pode fazer. Essa é a chavinha que tem que virar para você conseguir sair do burnout. Parar de se conformar e passar a confiar. E se movimentar, claro, para que as coisas comecem a andar e você possa confiar nelas. Porque às vezes a gente se trava tanto de medo que a vida não consegue nem andar e nem oferecer soluções diferentes que a gente precise confiar nelas. Pense em tudo isso. Comece a perceber no seu dia a dia como você tem lidado com questões assim. Eu espero que, além de eu estar indo para um lugar muito melhor, eu espero que isso ajude você também a entender esse processo dentro da sua cabeça, para que você também construa coisas melhores na sua vida. E até semana que vem.